Tempo agora para o nosso magazine Vida em França, da autoria de Neide Ribeiro, sobre a iniciativa Contrato de Compromisso Jovem, anunciada esta semana pelo presidente Emmanuel Macron. Vida em França. O presidente francês Emmanuel Macron anunciou esta semana uma medida que visa ajudar os jovens com menos de 25 anos e sem formação profissional a encontrar um lugar no mercado de trabalho. A iniciativa Contrato de Compromisso Jovem abrange 400 mil jovens que durante 12 meses vão beneficiar de formação e de uma ajuda mensal de 500 euros mediante rendimento pessoal, assiduidade e aceitação de ofertas de emprego. O programa entra em vigor em março de 2022. Emmanuel Macron diz que o contrato de compromisso jovem destina-se a jovens que estão desempregados há demasiado tempo, muitas vezes sem recursos e nem perspectivas. Já a oposição francesa diz que este projeto se insere numa campanha de comunicação de Emmanuel Macron a 6 meses das eleições presidenciais. Em entrevista à RFI, o economista Pascal de Lima diz que Emmanuel Macron já está em campanha eleitoral, no entanto, reconhece as vantagens deste projeto. É um contrato para tentar resolver a situação de desemprego em França, particularmente para o jovem, com certos critérios, claro, e uma necessidade de estes jovens se integrar rapidamente no mercado do trabalho. Portanto, é para fazer frente às necessidades do mercado do trabalho, e porque há muitos empregos também e muitas empresas não encontram jovens para trabalhar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, portanto, para poder motivar essas populações jovens para se inserir o mais rapidamente possível no sentido positivo na economia e no mercado do trabalho. Este programa é proposto a jovens com menos de 25 anos e esta ajuda será dada mediante algumas condições. Que condições é que são essas? As condições são as seguintes: são jovens de menos de 25 anos que vão poder receber um salário de 500 euros por mês durante um ano, mas o mais importante é que tem uma contrapartida. Do lado do jovem é que o jovem deve, nesse caso, se engajar totalmente com quase 20 horas de trabalho, 20 horas de formação para encontrar um emprego, para se formar num emprego e, portanto, uma ajuda sob condições de rendimento e de implicação dos jovens, portanto, no mercado do trabalho para se formar, para se adaptar. Além disso, também o que é importante é que os critérios foram alargados em relação à garantia jovem, que era o sistema antes desse novo sistema, e foi alargado para todos os jovens com as mais dificuldades de inserção, o que podemos chamar os marginalizados, que não era o caso antes dessa medida. Considera que este programa terá efetivamente algum impacto ou apenas é mais uma medida que não vai resolver o problema do desemprego? Sim, vai ter um impacto, várias propostas nesse sentido. Primeiro, os dados estatísticos permitem dizer que a Garantia Jovem, que era um programa muito similar, mas que era o programa anterior, melhorou a inserção no mercado do trabalho dos jovens de 20% em relação aos jovens que não tinham subsídios, que não tinham essa ajuda. Primeiro ponto. Segundo é que os critérios foram alargados, portanto, de 200 mil jovens nós vamos passar a 400 mil jovens com essa ajuda. Também outro ponto positivo é que o objetivo é aprender um emprego, para poder se inserir mais rapidamente, e são os pontos positivos. Agora, o ponto negativo é que a dinâmica pessoal e a dinâmica individual e a escola e a universidade e a escola, de modo geral, e as formações oficiais e profissionais sempre serão a garantia para melhorar o futuro do jovem, penso eu, e os montantes, as somas indicadas, afinal de contas, são bastante baixas em relação ao objetivo número 1 do Macron há 3 anos, que era realmente um rendimento universal para o jovem, um rendimento de engajamento muito mais elevado do que isso. A oposição fala numa operação de comunicação, poucos meses da eleição presidencial. Emmanuel Macron já está em campanha eleitoral. Sim, claro, Emmanuel Macron já está em campanha eleitoral. Os 2 primeiros objetivos de Emmanuel Macron são os jovens e o Zemmour. Então, são os 2 primeiros objetivos, é tentar
contradizer as propostas do Zemmour e tentar imediatamente identificar uma solução para o desemprego dos jovens. As recentes sondagens mostram que, em França, os números do desemprego estão a baixar. Em contrapartida, aumentam as pessoas que estão inscritas em atividades precárias. A França está a aproximar-se do modelo alemão? Completamente. Está completamente a se aproximar-se do modelo alemão. É exatamente isso. O Jeremy Rifkin já dizia no seu livro O Fim do Trabalho, já no final dos anos 90, exatamente o que está-se a passar agora. Portanto, uma melhoração quantitativa dos dados do desemprego em França e em outros países é totalmente compatível com o desenvolvimento da precariedade económica. Portanto, sim, claro, concordo com essa afirmação. Se baixa o número de desemprego, mas depois também vai baixar o poder de compra dos franceses. Baixar o poder de compra dos franceses, baixar o consumo é 60% do produto interno bruto. Portanto, a partir de 1 ou 2 ou 3 anos, vamos de novo viver um ciclo de fraqueza económica, um ciclo de diminuição do crescimento económico, porque está muito elevado hoje, mas é totalmente normal, porque estamos numa fase de recuperação e de retoma devido à pandemia. É o ponto final nesta rubrica Vida em França. Nós, já sabes, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fique bem. RFI, as vozes do mundo. Ouça agora a nossa crónica com uma das músicas da nossa playlist. Hugo Casalinho, da programação musical da RFI, traz para os nossos ouvintes uma nova faixa da nossa playlist. Sim, Liliana, hoje música funk francesa com a banda parisiense Mafia Family, que seguramente são os melhores representantes da música funk aqui em França. Acabam de lançar o novo single Gouvernement, uma música que denuncia as mentiras dos governos e os abusos do mundo da finança internacional. Tudo isso com música funk, que bom! C'est l'amorosité, faut décider. Stéphanie Palmer. Tempo agora para voltar à atualidade internacional. Em França, o escritor senegalês Mohamed Sarr, de 31 anos, foi galardoado ontem com o prémio Goncourt 2021, a distinção literária mais importante de França. O jovem senegalês tornou-se o primeiro escritor de África subsaariana a vencer este concurso com a obra A Mais Secreta Memória dos Homens. É o fim desta segunda e última antena do dia da RFI em português. Continua a acompanhar-nos na internet em rfi.fr/pt e nas redes sociais, Facebook e Twitter em RFI Português. Obrigada por ter estado connosco. Boa tarde. RFI.